Marcelo Brasileiro, que vai falar conosco já já. Antes, cumprimentar meu bom e velho amigo Gelson Serra. Alô, Gelson, boa tarde. Alô, meu querido professor Ney Cardoso, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui no estúdio da Rádio Rondônia, tá? É com muita alegria, com muita satisfação que eu recebo você aqui em mais um programa Rota 89, sempre trazendo as principais informações, tá? Então fique ligado, porque se você está querendo ficar por dentro aí de tudo que rolou durante esse finalzinho de semana até o presente momento, então você está na sintonia certa, 89,9 Rádio Rondônia. Quero aqui primeiramente agradecer ao nosso bondoso Deus Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado Papai do Céu, muito obrigado ao nosso bondoso e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos também o carinho da sua audiência, ouvinte, receba nosso muito obrigado, fique à vontade, tá bom? Agora 13 horas e 8 minutos. Olha, Ney Cardoso, eu tô vendo aqui em nossos computadores que a nossa temperatura nesse exato momento está registrando 35 graus e o nosso céu está limpo, com a máxima de 35 graus e logo mais à noite com a mínima de 23 graus. E a nossa sensação térmica, rapaz, tá calientito, hein, senhor? Muito quente, muito quente. É, estamos chegando a 41 graus, professor. Muito quente. Caramba, rapaz, é um sol para cada um, né, professor? Como você sempre fala. Verdade. Então, Ney Cardoso, mas tudo bem, a gente vai deixando o nosso clima ainda mais agradável, sempre com as principais informações, tá? Então, fique ligado. Olha, está mostrando também aqui, professor, que hoje comemoramos o Dia Nacional da Alfabetização, Ney Cardoso. Muito importante. É, hoje também é o Dia Mundial da Diabetes. De conscientização, né? Isso. Hoje é o dia do bandeirante. Opa! Olha só que legal, né? Então, 13 horas e 9 minutos. Agora, professor, me diz uma coisa. Oi. Antes eu gostaria de saber como é que você está. Pelo menos aparentemente você está bem. Muito bem, Confere. melhorando, graças a Deus. Ah, Graças que a bom. Deus. Então fala pra gente quais as novidades que você trouxe para o programa de hoje. Novidade, o prefeito Marcelo Brasileiro conosco nessa tarde, né? Ele e o vice-prefeito de Nova Moré também, o Sérgio está aqui conosco, e vamos falar sobre aquele município maravilhoso, né? E próspero, que é Nova Moré. Tudo bem, prefeito? Boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Ney, todos os seus ouvintes da 89,9. Boa tarde ao nosso vice-prefeito que se encontra aqui, o nosso coordenador de eventos, o Alan Eric, e também o nosso coordenador de comunicação, Fernando Jeff. Sempre um prazer estar aqui. Prazer nosso. Ótimo. O senhor. Né? Nos vimos nas vésperas das eleições. Exatamente. E como é que ficou agora, prefeito? Depois, pós-eleições, como é que ficou? O senhor apoiou o outro Marcos, né? Marcos Exatamente. Rogério, né? Mas a vida continua, né? Nova Moré continua pertencendo a Rondônia, né? Assim que a gente fala. Com certeza. Eu saí desse processo eleitoral, que não é fácil conciliar o governo e fazer um gesto nesse momento da maior festa da democracia, que é a eleição. Terminou agora no segundo turno. Apoiei os candidatos estaduais, federais, Senado, governo e presidente. Todo político ele tem que ter posicionamento, e eu tive. Claro que os resultados não foram satisfatórios, mas localmente aquele que a gente conseguiu apontar, apoiar, pedir voto, foram os mais votados no município. Isso demonstrou que o grupo é forte, o grupo tem liderança, não só minha, mas também de alguns vereadores que tiveram esse mesmo encaminhamento, essas mesmas candidaturas. E eu saí fortalecido por um lado. E ao mesmo tempo desejar muito sucesso, muita sorte para os eleitos. Aqui em Guajará-Mirim, eu apoiei o doutor Neites, eu quero dar um abraço para ele, mandar um abraço para ele, que ainda é deputado. E desejar muito sucesso para a eleita Thaísa, aqui do município, que também é da região, é da 425, que é a nossa BR, que são os dois municípios. Desejar sucesso também a todos os 8 deputados federais que foram eleitos, ao novo senador Bagato, que também foi eleito pelo PL, ao atual governador, muito sucesso na sua gestão agora nos próximos 4 anos, assim como para o presidente. Enfim, tive em Brasília a semana passada, fui muito bem recebido por todos os eleitos e também pelos não eleitos, porque 5 não foram eleitos, mas eles têm recurso para o ano que vem. Já os novatos só vai ter recurso orçamentário de emenda
impositiva e de bancada só a partir de 2024. É verdade. Ano que vem eles vão trabalhar para 2024, não é isso? Exatamente. As emendas que existem nesse momento ainda são dos deputados que estão no pleito esse ano, né? O exercício do seu mandato. Exatamente. E como é que está Brasília? Nessa muvuca toda, eu ia falar para o senhor, né? O senhor estava falando em apoio, né? Do prefeito Marcelo, e eu me recordo, né? O senhor apoiou o deputado Neison, né? Deputado estadual, não sei quem é o deputado federal que o senhor apoiou. O Neto. Neto, né? Expedito Neto. Isso. Não ganhou, né? Também não. Também não. Nós estamos muito de candidato. Eu também não. Senadora Mariana Carvalho. Também não deu certo. Também não deu certo. Eu fui com o Expedito Júnior, também não deu. Certo. O nosso governador era o mesmo, meu e o seu. Perdeu também. Perdeu. O nosso senador era o Expedito, né? Perdemos também. Exatamente. Né? Para presidente ainda existe um imbróglio, né? Aí essa situação toda, por isso que eu perguntei como é que está Brasília, que hoje está fervendo, né? Então, eu estive lá de segunda a sexta-feira. Foi o primeiro prefeito a chegar e o último a sair. Eu vejo que quem precisa são os prefeitos, não são os deputados. Teve gabinete que eu esperei 3 horas, com muita satisfação essa espera, porque depois eu fui atendido naquilo que eu trouxe para ele de demanda local. E lá o ambiente, Ney, eu não vi um movimento forte lá. Tem um movimento dentro do quartel lá, que também não é muito. Está tendo essa mobilização para amanhã, que é para o feriado, mas nessa semana que eu estive lá, estava pacificado. O que se discutia já era a transição de governo, né, já coordenado pelo ex-governador Geraldo Alckmin, que foi nomeado pelo presidente eleito. Esse movimento que eu vi lá no parlamento, lá no Congresso, a pauta era essa. Não existia pauta de dizer assim, está indefinido, alguma coisa do gênero. Não vi nenhuma manifestação na Praça dos Três Poderes, na Câmara, no Senado, no Palácio, não, só no quartel. Prefeito, como é que o senhor avalia 2 anos de administração Marcelo Brasileiro? Exatamente, eu estou com 1 ano, 11 meses de governo, já quase 2 anos. O tempo passa rápido. Eu estou feliz pelo que a gente conseguiu encaminhar. O ano de 2023, que eu caminho agora para o ano que vem já, é o 3º ano, com grande perspectiva de execuções. Eu tenho que ter uma equipe maior ainda do que eu já tenho para dar conta de executar todas aquelas nossas conquistas que ficaram suprimidas. Tanto na área de educação, na área de saúde, infraestrutura. Ney, nós vamos conseguir, eu falo isso com muito orgulho e muita coragem, de a gente conseguir em 4 anos acabar 100% das pontes de madeira. Ou eu coloco concreto e aço naquelas maiores ou tubo, mas todo aquele produtor que depende de estrada, de infraestrutura rural, aquele aluno que depende de ônibus, aquele paciente que depende de ambulância, não vai ficar mais parado por falta de ponte. Que bom. Nós vamos substituir tudo. Isso foi o grande legado que nós vamos deixar, uma vez que a gente pegou o município ano passado com 512 pontes mapeadas e tirado o georreferenciamento, a coordenada geográfica, para a gente identificar quantas pontes por linha, e a gente identificou 512. Eu já consegui 60% delas ser substituída. O ano que vem eu chego próximo dos 100. O que eu não consegui o ano que vem, eu termino antes do processo eletivo, que é 2024. Então a gente está muito feliz por essa conquista. E qual é a garantia dessa execução? Porque eu já estou com dinheiro em conta. Olha só que bacana. Então já é para executar. Agora mesmo eu estou com a licitação agora grande de tubo, e de ponte de concreto eu já começo em janeiro com as licitações. 60% para quem está em casa de 512 é um pouquinho mais do que 300 pontes, viu, gente? Mais do que 300. Isso, um pouquinho mais do que 300 pontes. E olha só, 300 pontes é uma trabalheira, né, prefeito? Não tenha dúvida disso, mas o engraçado é que aquele morador que ainda está com a sua ponte ainda ruim, de madeira, ele cobra como se eu não tivesse feito nenhuma. Mas eu também compreendo, porque ele quer saber da dele, ele não quer saber da dos outros. É verdade. E assim, quando quebra dele, ele diz, pô, eu estou ilhado, e ele tem razão. Exatamente, não tem outra saída, né? Não tem outra saída. A estiagem, esse ano a gente está com pouca chuva, né, prefeito? Né? Graças a Deus, eu imagino, eu dou graças a Deus para vocês, administradores,
que não chegou aquelas chuvas torrenciais que atrapalham muito nessa questão de conservação, manutenção e até construção de pontes, manutenção de estrada, abertura de estrada. Como essa estiagem está esticando, já estão praticamente no meio de novembro, e não está chovendo como chovia em outros tempos, isso tem melhorado para vocês? Tem beneficiado a administração? Não tem dúvida, eu estou ainda com 11 patrol em funcionamento, sendo rodado, está sendo funcionando em pleno mês de novembro, que não é comum. Eu já terminei praticamente toda a bacia do Ribeirão, estou aqui na linha G, só falta G e o ramal do Paranga. Eu já chego agora com os maquinários na Vila Agostinho, e a outra equipe já termina até domingo a 21, então vai ficar aí poucas linhas para eu concluir agora até o final de novembro. E aí eu já desloco para Jacinópolis uma outra equipe para também terminar o que precisa terminar lá. Então, em relação à estrada, pontes, o governo está muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Agora, tem desafio? Tem. São muitos desafios. Por exemplo, em 2014, o Congresso aprova o Plano Nacional de Educação, dando uma meta de 10 anos para todos os entes da federação cumprir as 20 metas aprovadas, que vai fechar agora em 2024. Nova Mamoré vai cumprir com 100% do Plano Nacional de Educação. Ou seja, todas aquelas demandas suprimidas, por exemplo, de creche. O governo municipal vai construir 4 creches. O município de Nova Mamoré está simplesmente com 14 anos que não constrói uma creche e não amplia uma sala de aula. É mesmo? Exatamente. Isso dá o quê? Quase 3 mandatos e meio? Exatamente. Então, isso significa que toda a demanda caiu no colo do prefeito Marcelo Brasileiro. Eu estou com um processo, nós temos 14 escolas no município Polos. 14. Sendo 6 na cidade e 8 na zona rural. O ano passado, a gente priorizou os 8 primeiros meses em salvar a vida, cuidar da pandemia. Depois de 8 meses, a gente começou, dessas 14 escolas, fora as multisseriadas, que são a maioria, reformar praticamente 60%. Das 6 em Nova Mamoré, eu reformei 4. Eu tive que reformar Eduardo Valverde, Paraíso da Criança, construí praticamente uma nova Lucimar Martins e terminei a UAP. Então, o que está faltando em Nova Mamoré? Que a licitação já é essa semana. Jorge Teixeira e Cantinho da Alegria. Então, das 6, só tem 2 que eu já começo a reforma ainda esse ano. Todas, sala que eu tive que adequar, escola, elétrica, cobertura, calha, substituição de portas, resolver banheiro e fazer pintura. O Jorge Teixeira hoje chove mais dentro do que fora. E eu vou gastar agora 2 milhões para reformar e ampliar, colocar iluminação no ginásio que está abandonado e entregar para todos aqueles alunos sala com ar-condicionado, limpa, pintada e melhor, aparelhada. Vai ter data show, do jeito que eu dou aula lá na Unir, o professor da rede municipal de Nova Mamoré vai ter data show, caixinha de som já instalada, ele só vai chegar com o computador dele, conectar, vai ligar no controle, ou seja, a gente tem um pouquinho de tecnologia para aquele aluno que já tem o WhatsApp e o professor não só tem o quadro e o pincel para dar aula, ele vai ter um pouquinho de tecnologia à disposição dele. Então, na área de educação, e aí a gente está nas 8 da zona rural, né? A Maria Leuda eu entrego agora essa semana, a da 28 eu entrego ao Zé Martins, a Jacinópolis já foi entregue, a Honorina de Souza na 28 eu entrego no final desse mês, e a da 34, que é Oswaldo Ribeiro, eu entrego agora na terça-feira, dia 23. 23 vai ser quarta-feira da semana que vem. Já está programado, conversei com a empresa, eles já vão entregar. E fora do Araras, terceira linha, Jacinópolis, que eu tive que também fazer reparo e está em pleno funcionamento. Ou seja, eu vou para o ano que vem com todas essas 14 escolas reformada, pronta, pintada, com cor padrão, com tinta souvenir, porque geralmente quando gasta dinheiro público são de baixa qualidade, eu estou priorizando boa qualidade, enfim. Essa é o nosso desafio na infraestrutura física das escolas, a gente entrega. Só que a educação se resume em estrutura física, prefeito? Não. A educação são 3 infraestruturas que tem que ter. A física, a administrativa e a pedagógica. O que é que você está atacando na estrutura administrativa? Fizemos uma nova estrutura administrativa, que é o novo organograma. Ampliamos em 80% o salário do secretário de escola, vice-diretor
e diretor. Sabe quanto que é a gratificação de um diretor em Nova Mamoré? Quanto? Dá um chute aí. De gratificação em cima do salário dele. R$1.500. R$ 2.100 em cima do salário dele. É mesmo? A gente fez isso agora, querendo considerar que esse gestor das escolas, que ele tem que lidar com aluno, professor, a comunidade, ele tem que ter preparo de gestão, porque ele é só um professor, ele nunca foi capacitado para gerir recurso, para gerir burocracia. Nós vamos oferecer agora curso de capacitação para todos aqueles que querem fazer gestão escolar. Agora, o nosso grande desafio para concluir a parte da educação foi melhorar a estrutura pedagógica. Formação continuada para mais de 300 professores. Nós trouxemos o melhor, e eu posso dizer isso sem ter medo de errar, um dos melhores especialistas em avaliação diagnóstica da PUC São Paulo para Nova Mamoré. Ele passou 10 dias no município, 5 dias na zona urbana e 5 dias na zona rural. Capacitamos mais de 10 professores, ou mais de 308 professores nesses 10 dias. Essa formação continuada a gente vai ofertar 2 vezes ao ano. O professor ele não pode ficar desconectado das atualidades, daquilo que está se discutindo, quais são os artigos publicados, sendo produzidos, para o encontro da demanda e do desafio que é a educação contemporânea. Por isso que eu vejo que a gente tem que atacar essas 3 infraestruturas, administrativa, física e a pedagógica. O melhor, o ano passado a gente conseguiu, esse ano a gente conseguiu dar um aumento que nenhum professor em Nova Mamoré recebe menos do que o piso. Aliás, os professores que são 20 horas, eles recebem 67% acima do piso. Os que são 40 horas recebem 37% acima do piso. E o ano passado, a gente deu uma bonificação de 21 mil para quem tem 60, 14 mil para quem tem 40 horas e 7 mil para quem tem 20 horas. Esse ano, prefeito, vai ser dado de novo esse rateio também. Eu só não vou adiantar o valor. Porque depende do que vai depende sobrar, do fechamento. Isso. Mas esse ano os professores podem ter expectativa que também vão receber esse rateio para mais de 308 professores que é da rede municipal. Para fechar essa parte da educação, eu gostaria de conversar com você, pai, professor, do nosso grande desafio que são as demandas das necessidades especiais. Não tem uma escola que não tem alunos que tem autismo, que tem dislexia, que tem TDAH, que tem problema de visão, de audição, de necessidade de toda ordem. E o que a escola está atenta para essas demandas? O nosso município abriu agora, o concurso vai ser publicado quarta-feira depois do feriado. Todas as escolas polos vai ter um fonoaudiólogo, 40 horas, um psicólogo, um assistente social, um psicopedagogo e um gestor ambiental para dar subsídio àquele professor que está só. Se a escola tem problema de evasão escolar, é assistente social. O assistente tem que ir lá na casa dele para saber se é questão econômica, se é questão social. Se o problema dele é psicológico, lá tem um psicólogo exclusivo para a escola. Se é questão psicóloga da família, do aluno, vai ter esse profissional. Se ele tem problema de dicção, tem um fonoaudiólogo na escola. Se ele tem um problema de ensino-aprendizagem, dislexia, que tem dificuldade com as letras, de interpretação, tem um psicopedagogo para dar suporte. Agora, isso eu estou falando de contratações de todos esses profissionais. É só isso também não. Eu tenho que ter sala de aula específica para atender essa demanda. Eu tenho que ter material didático para atender essa demanda. E o maior desafio ainda para esses nossos clientes é o diagnóstico. Como que eu vou saber que aquele aluno é autista, que aquele aluno tem dislexia? É um diagnóstico caro. É um diagnóstico difícil que os pais não têm condições de fazer os exames, fazer um PAC. Ou seja, a escola, o município, a rede municipal tem que estar pronto para essa demanda contemporânea e moderna para atender aquilo que é o mais precioso, que é o futuro do nosso município, que está na educação. E o governo municipal está atento, Ney, para atender todas essas demandas na área de educação. É fácil não, mas a gente tem uma secretária que tem muita energia para gastar e agora a gente já está em fase de licitação de dar uniforme para todos os alunos. Todos os alunos vão receber 2 uniformes. Com a camisa, o short, se for menina vai ser o short e saia, e uma mochila contendo hidrocor, lápis de cores, caneta, borracha, tesoura,
cola, o caderno, que o pai todo ano tem que comprar, o município vai dar o kit, que seria a bolsa, e com o uniforme para toda a rede municipal. Hoje o município tem 3.600 alunos. Logo a gente tem que comprar 7.200 uniformes para todos eles. Vejo que o senhor tem uma atenção especial à área da educação, prefeito. Não só... Não desmerecendo, a gente vai entrar em outros assuntos as outras áreas. Isso, mas eu digo assim, o senhor tem um carinho especial pela educação. Tanto é que 2023 vai entrar, pelo que o senhor está falando aqui, eu analisando, todas as escolas reformadas. 100%. Né? Todas as escolas reformadas. Professores recebendo acima do piso. Eu vi que na época da implantação do piso desse ano, 2021, o senhor se preocupou e disse, não, Nova Mamoré vamos implantar o piso em Nova Mamoré. E como o senhor está falando, nenhum professor recebe menos que o piso. Não, eu digo que nenhum professor recebe o piso. Recebe, como o senhor falou. A mais do que o piso. Exatamente. Professores de 25 horas recebem 60% a mais, é isso? A média de salário de quem recebe 20 horas é R$3.000. A média. E quem recebe 40 horas é R$5.000. Ou seja, desde quando o Bolsonaro implantou o piso, esse ano, se não me engano, foi 21%, é isso? O piso, o aumento? 33%. 33%. O senhor já viu na época que o senhor não, a Mamoré já vai entrar com o piso, ou seja, funcionário recebendo bem, funcionário satisfeito, funcionário que produz, né, assim, o ditado, né? E a gente vê que o senhor realmente tem uma preocupação, tanto é que contratação de profissionais que eu imagino que em Rondônia, talvez escolas estaduais... Não tem. Não tem, né? Não tem, nem as particulares. Esses profissionais juntos não. Pois então. Você pode pegar qualquer escola particular em Nova Mamoré ou em Guajará-Mirim, que não tem esses profissionais que a rede municipal vai ter. Nem não é só uma questão de atenção especial. E não é só uma questão de compromisso político. Para mim é um compromisso moral. Exatamente, humanitário até. Eu sou professor, eu só estou prefeito. E eu tenho que dar minha parcela de contribuição para a qualidade do ensino em Nova Mamoré. É claro que isso é um processo de longo prazo. A gente não consegue colher amanhã. Lógico. Mas a gente dá um encaminhamento inicial para que lá na frente a gente possa colher bons frutos desse investimento, que eu não entendo como gasto. A educação a gente sempre investe. Desde um filho da gente, como gestor público em toda a rede. Então, é uma satisfação do governo Todos por Nova Mamoré estar investindo duro na educação. Peço um pouquinho de paciência a você pai, a você mãe, a você comunidade, que está passando por essa transição de reforma municipal, porque quando a gente reforma uma escola, Ney, o aluno tem que estar estudando em outra localidade. Mas nenhuma das escolas eu estou passando de 10 meses, 11 meses para entregar essas reformas. Tem escola como a da linha 28, eu estou trocando 100% o telhado, 100% o forro, 100% toda a elétrica, 100% os banheiros, pintura e reparo de janelas que estão quebradas, portas que estão quebradas. Então, tem escola que era melhor ter destruído. Exato. Como a Maria Leuda, era melhor ter derretido ela, passado o trator. A da 34 da mesma forma, porque você tem uma demora maior para reformar, de que, por exemplo, a gente construiu uma nova lá na 29C. Eu peço até que você nos visite. Né? Eu pedi para você no aniversário da cidade, porque a gente entregou 12 obras lá. Eu queria que você tivesse esse olhar, não aqui na rádio, mas fosse na comunidade, olhasse, porque ouvir do prefeito, dos vereadores, é uma coisa. E lá é outra coisa. Ouvir da comunidade, ver qual é o grau de satisfação deles. A escola, se de fato ficou uma escola bonita, moderna, adequada, arejada, enfim. Padronizada. Eu faço esse convite para você nos conhecer. Então, assim, a educação, eu peço para todas as pessoas envolvidas, vereadores, um pouquinho de paciência, porque se eu estou reformando, tem um transtorno da reforma. Mas vem a compensação. Nós vamos partir para o ano que vem, até o mês 4, dizer assim, olha, todas foram reformadas, reparadas, estão em pleno funcionamento. Prefeito, o senhor entrou em 2019, né? Começou o seu... 2019? 2021, ano passado. Estou confundindo, tá. O senhor entrou ainda no meio da pandemia. No meio da pandemia. Né? No meio da pandemia, que não foi fácil para ninguém. O ano mais crítico da pandemia, 2021. Exatamente. E a gente vê que foi uma barra, Nova Mamoré foi um dos municípios mais afetados com a Covid. A gente via aqui todos os dias, falava com o Fernando, comparativamente o número de pessoas infectadas em Guajará-Mirim e Nova Mamoré. E o senhor enfrentou isso com uma luta árdua, mas que
rapidamente o senhor conseguiu diminuir, investir, dar gratificação para aquelas pessoas que enfrentaram os profissionais da saúde, tiveram muita coragem, foram... Nossa, se não fosse eles, né, a tragédia tinha sido maior ainda no nosso país. Eu imagino. E a gente, em janeiro, eu já emiti uma gratificação, conversei com a Câmara, eu mal tinha assumido, eu digo, eu quero uma gratificação para eles, porque em 2020 também teve pandemia. Teve. E eles não recebiam gratificação. Eu digo, não, eu quero gratificação para todos eles envolvidos, comissão que a gente teve que montar de fiscalização no comércio, uso de máscara. Gratificamos todos como uma forma de gratidão a eles. Não é nem de merecimento, é de gratidão pela coragem, de não ter ficado recuado em casa com medo, entrar com atestado, enfim. A gente já conseguiu ofertar isso para todos eles. Um enfrentamento, né, direto, era a linha de frente, né, prefeito? Ainda são, claro, né, mas na época da pandemia mais forte, 2021, foi o ano ápice da pandemia, a gente via que os agentes comunitários, o pessoal da saúde, tinha guerreiros que iam à frente, no combate, na linha de frente, e o senhor, de uma forma até honrosa, gratificou esses profissionais, né? Hoje a luta continua, o vírus ainda não foi extinto, e Nova Moré sempre atenta a essa situação. Então, Ney, a área de saúde, e assim, desculpa, até para encerrar a área de educação, para fechar o ano, nessa nossa viagem, a gente conseguiu recurso para 4 creches. Nós vamos construir uma creche em Jacinópolis, em Nova Dimensão, e 2 em Nova Moré, o ano que vem. Então, todas as nossas demandas suprimidas de 0 a 5 anos, que é a educação infantil, não vai ter que dizer assim, tem um aluno aqui que precisa ir para a creche e não tem mais vaga. E sabe quantos a gente tem demanda hoje sem vaga? 182 alunos. É mesmo? Estou te falando. O município, eu vou repetir, a última escola quem construiu foi o Zé Brasileiro. Ou seja, ampliação de sala. Porque foi construída uma escola nova lá em Jacinópolis, foi. Mas só para substituir 12 salas por 12 salas. Não teve aumento de construção de sala. Lá na terceira linha foi substituída uma escola de madeira por onde eu vi na área, foi na época do ex-prefeito Laerte. Mas o mesmo número de salas. Então, em 2012, sai Zé Brasileiro e deixou o município que tinha 22 mil habitantes. E eu pego um município com 32 mil habitantes, que é a população atual, mas com os mesmos números de sala de aulas. Não atende a demanda. Não atende a demanda. Lá em Jacinópolis agora a escola é nova. Mas eu preciso imediatamente construir 5 salas de aula. Na Eduardo Valverde, Nova Mamoré, a escola foi o Zé Brasileiro que construiu, mas nunca ampliaram uma sala de aula. Agora eu tenho que colocar 5 salas de aula agora lá. O Jorge Teixeira eu tenho que colocar 5 salas de aulas novas. Eu tenho que construir 2 creches novas em Nova Mamoré. Eu tive que construir eu tenho que construir agora uma escola na linha 21, no entroncamento com a terceira linha do Ribeirão, uma escola polo. Eu tenho que construir uma escola lá na 29B, no ramal do Beda, também com a mesma estrutura da linha 29C. Então, assim, são desafios que caiu no governo Todos por Nova Mamoré, que a gente já tem recurso, a gente já mandou a lei orçamentária para o ano que vem, previsto todas essas construções. Está no orçamento. Porque o que a gente está discutindo agora, o orçamento da União, o tal do Auxílio Brasil. Se falou que ia continuar, mas não estava previsto no orçamento. Como é que eu faço? Alguma coisa e não coloco no orçamento. Como é que eu falo em construir 2 creches se eu não coloco orçamento para essas 2 creches? Eu estou, no mínimo, enganando as pessoas. É verdade. Tem que estar previsto em lei. E essas escolas e essa clientela educacional, no caso os alunos, estão precisando para ontem, né? Para ontem eu vou acelerar. Eu vou ter reunião agora com a equipe de engenharia para estar já organizando isso, disparar a licitação. O recurso é fruto dessa nossa viagem a Brasília. Então a gente garantiu com alguns parlamentares que são sensíveis à educação, eles viram a nossa demanda, os nossos argumentos, e eles abraçaram e disseram assim, prefeito, eu vou ajudar. E para fechar esse assunto da educação, quando é que tem concurso lá para a gente ser professor? Agora. Vai abrir concurso? 14, quarta-feira é publicado a licitação da empresa ou fundação que vai fazer o concurso. Que vai, a partir do momento que definir, eu acho que até a semana que vem, se a CESP ou qualquer outra empresa, ela tem o prazo de publicar o edital. As vagas estão todas já definidas por secretarias, mas a maior demanda, 80% são para a educação. Todas as áreas de educação nós vamos abrir. Todas.
incluindo esses profissionais extras que é de investimento nas escolas polo. Vou repetir, fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo, psicopedagogo e gestor ambiental, 40 horas para eles se dedicarem à educação municipal. Olha que bacana. Já para o ano que vem, né, prefeito? Já tudo para o ano que vem. Muito bem. Agora são exatamente, deixa eu conferir a hora aqui, agora são 13 e mais 37 minutinhos, conversando com o prefeito Marcelo Brasileiro de Nova Mamoré, fazendo um balanço da sua viagem a Brasília, né, das suas conquistas, das suas necessidades. A gente vê que Nova Mamoré tem avançado, sobretudo na infraestrutura. A malha viária maior do estado, que imagino que seja de Nova Mamoré. É a terceira maior? Perdemos para Porto Velho e Machadinho. Machadinho eu diria que é o mesmo tamanho de Nova Mamoré, exatamente, né? Mas Porto Velho é uma covardia a comparação de tamanho, né? 7 mil quilômetros de estrada vicinais o prefeito lá tem. E Nova Mamoré? 2 mil. Que é longe, né? É longe. Não é fácil, não. Você vai daqui até quase Goiânia. É longe, meu amigo. Outro dia, uma vez eu estava falando com o prefeito Marcelo sobre a distância que o senhor atende Jacinópolis e atende aqui na BR a Araras, a Vila da Penha. A Vila da Penha, né? é Porto Velho. E é uma distância considerável, é complicado realmente. E tem que atender, né, prefeito? Tem que atender. E atender satisfatoriamente, né? Não é fingir que atende. Na qualidade e na quantidade que as pessoas cobram e merecem, né? Exatamente. Aliás, o senhor foi eleito para isso, né? As pessoas confiaram no senhor justamente para oferecer esse trabalho de qualidade, essa demanda, né, de excelência que o senhor tem oferecido, diga-se de passagem, não é porque estou na sua presença, mas a gente conversa com muita gente, tem amigos de Nova Mamoré, muita gente, inclusive amigos que não são, que não torcem pela sua administração. A gente conversa, mas eu tenho que admitir, o cara está fazendo um bom trabalho, né? A gente vê que a gente não tem unanimidade, né? Em qualquer lugar nenhum, não é verdade? O senhor sabe muito Toda bem. unanimidade é burra, né? É verdade, exatamente. Nelson Rodrigues já dizia isso. Quem agradar os gregos não vai agradar os troianos de jeito nenhum. Até porque quem é político nunca torce pelo outro. Torce para que dê errado que eu quero entrar no lugar dele, não é assim que funciona? Não era para ser assim, exatamente. Mas infelizmente tem algumas práticas não republicanas que é o que a gente mais vê, infelizmente. Exatamente. Vamos falar de saúde? Vamos, claro. Vamos falar de saúde, vamos falar das... A gente vê que Nova Mamoré hoje é exemplo na área de cirurgias nessa região. O que o prefeito Marcelo fez para essa conquista, para acontecer? Porque nós sabíamos que essa região aqui era pobre dessas cirurgias, sobretudo as eletivas, prefeito. O senhor trabalhou também para deixar um centro cirúrgico funcionando. A gente tem vários desafios. Primeiro, com o teto. Você sabia que o teto do PAB e do MAC em Nova Mamoré é de 3 milhões? Só pode gastar 3. É, o teto. Uhum. Até para eu receber recurso de emenda, se eu chego no Parlamento Federal ou estadual, eu só posso receber para custeio 3 milhões. Porque é o nosso teto de produção. E a gente produz o triplo, né, nem o dobro desse nosso PAB e do nosso MAC. Eu fui a Brasília, tive a ajuda do atual deputado e ex-secretário de Saúde, Pimentel. Ele me ajudou com alguns encaminhamentos para a gente modificar. O secretário teve agora, na sexta-feira, em Ji-Paraná, discutindo com o secretário de Estado e os 52 secretários municipais para definir um novo piso de MAC e de PAB para Nova Mamoré. E a gente apresenta a nossa produção para aumentar esse teto e a gente não está tendo êxito. E é uma briga contínua. Só para você ter uma ideia, a gente gastou o ano passado 32% de cada 100 reais que entrou na saúde. Nossa obrigação é 15%. Mas o município completou. Completou. Resumindo, a gente também tem os desafios por áreas. Primeiro, na infraestrutura. O hospital, Antônio Luiz de Macedo. Nós tivemos que fazer vários reparos físicos, ainda estamos fazendo. Os postos de saúde, a gente teve que concluir de nova dimensão. Agora já está na lua a reforma em ampliação e o muro de Palmeiras, de Chacinópolis, da terceira linha e construir um posto no distrito do Araras. Em Nova Mamoré, eu quero construir 3 UBS. UBS é posto de saúde. Nós só temos um posto que foi construído em 1991, tem 31 anos, pelo Zé Brasileiro. E esse posto agora eu reformei todo, pintei, só estou agora esperando a subestação da Energisa para ficar 100% funcionamento. Então eu quero construir uma unidade básica de saúde, Nova Redenção, Santa Luzia e Cidade Nova. Todas essas unidades
vai ter um centro de distribuição de água potável também, assim como a gente fez lá no bairro do Planalto. Então isso também já é uma realidade, a gente já está com orçamento para isso. Para o ano que vem startar essas obras de infraestrutura física. Porque a gente precisa descentralizar. Às vezes uma mãe tem que sair lá do bairro Nova Redenção, que fica 3 quilômetros do Planalto, com uma criança para vacinar, né? Aí tem que atravessar a cidade inteira. E essa pessoa que não tem um carro, não tem uma moto, tem que pegar uma sombrinha com a criança no colo e ir lá vacinar. Então eu tenho que descentralizar o serviço de saúde. E quero também colocar um PSF à noite, porque nós homens não gostamos muito de cuidar, alegando que não teve tempo. Eu digo, vamos abrir à noite para atender os homens. Ter uma unidade de saúde específica para atender o público masculino em Nova Mamoré. Além disso, a gente abriu o Centro de Fisioterapia Municipal, funcionando de manhã, à tarde e à noite. Todo aparelhado, com esteira, com cadeira, com tudo, todos os equipamentos da fisioterapia, com espelho, tudo completo. Lá eu contratei 6 fisioterapeutas. 6. Justamente para atender pós-Covid. As pessoas precisam de fisioterapia. E a gente montou. A gente montou também o CAPS. Hoje o CAPS está num prédio moderno, que eu também lhe convido para você conhecer a estrutura física. A gente teve que contratar um médico especialista em saúde mental, fonoaudiólogo, uma terapia ocupacional, uma psicóloga, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem e uma diretora hoje no CAPS. O CAPS de Nova Mamoré é uma das referências no estado. Que bom. Sabe quantos pacientes eu tenho hoje cadastrado, que depende de consulta, de remédio, que tem pasta individualizado no CAPS? Dá um chute aí. Nós temos 32 mil habitantes. 32 mil, 10%? É 3.200? Nós temos 2.887 pacientes que hoje frequentam o CAPS. Você viu que eu não acerto, mas eu passo perto. É muita gente. Botei 3.200, são 2.800, aí por 400. Uma hora ou outra, até secretário vai para o CAPS também. Por quê, meu filho? Muito trabalho? Muito trabalho, se desequilibra e tem que ir para o CAPS. Lá é o lugar disso. Fernando Jeff também, uma hora ou outra também. Não, o Fernando tem que morar lá já, né? Então essas são as estruturas físicas que a gente está planejando e arquitetando tudo para o ano que vem. Esse ano a gente já conseguiu. A gente entregou o CAPS, Centro de Fisioterapia, já o posto da 28, e agora vai entrar os outros para reforma, e a gente fecha a pintura central da unidade mista. Agora, os avanços maiores, né, veio no RH. Não se faz saúde sem os profissionais de saúde. Lógico. Né? A gente teve que contratar uma infinidade de médicos para abrir o centro cirúrgico. Só para você ter uma ideia, ontem eu recebi um áudio de uma crítica de um pai que ele chegou com, não sei se era filha ou era esposa, que teve que ganhar o menino aqui em Guajará-Mirim. Veio para cá. Porque a gente tem o nosso centro cirúrgico em pleno funcionamento 2 dias na semana, toda segunda e toda terça. Naturalmente a gente tem que pagar os plantões do anestesista e dos cirurgiões. Sabe quanto que é um plantão do anestesista? R$5.000. Se ele vem 2 vezes na semana, vai dar 8 plantões de 5.000, dá quanto? Dá 40 mil. Só para o anestesista. Agora imagine se eu tiver ele todo dia. Eu não tenho condições. Para isso a gente chama de cirurgias eletivas. Exatamente. Que são aquelas programadas, marcadas para toda segunda e toda terça-feira. Lá no El João Paulo, que o pai chegue na sexta ou no sábado e vai fazer a cirurgia. Para isso a gente já deu o nome, cirurgias eletivas, as programadas. Exatamente. E a gente, ao longo desse tempo, a gente chegou já aproximadamente 800 cirurgias. Quase 200 crianças já nasceram em um período de 10 meses de funcionamento do centro cirúrgico. Isso são quase 800 pessoas que deixaram de ir para Guajará, para Porto Velho, para Extrema, onde que também fazia cirurgias eletivas. Todas estão acontecendo. E mais, né? De cada 10 pacientes, 2 é de Guajará. Ou seja, Nova Mamoré também atende os vizinhos. E a gente também conseguiu, em 15 dias, ofertar o serviço de ortopedia. Então, os serviços, está lá a ortopedista atendendo Nova Mamoré e Nova Dimensão. 15 dias ela está lá. Se é preciso fazer alguns procedimentos cirúrgicos, já tem um centro cirúrgico que é feito.
Se for preciso engessar, a gente já faz também, porque a gente tem uma técnica de gesso contratada agora para o município. Porque antes, se um paciente saía com o dedo quebrado em Nova Moré, Porto Velho, um braço Porto Velho, não. Então, a gente já tem esse mínimo necessário com essa ortopedista, que é especialista e está atendendo o Nova Moré. Inclusive tem um vídeo do professor, que é seu colega da Unir, também agradecendo e falando sobre atendimento. Raio-X. Isso, do raio-x. O raio-X hoje nosso é digital. A gente conseguiu acabar com aquela revelação daquela coisa preta. Isso. Hoje o paciente recebe no WhatsApp, colorido. Extremamente moderno o nosso raio-X. E com como é que Qualidade. Uma qualidade, mas tem outro nome, né? Os profissionais técnicos. Nós não somos da saúde, somos da educação. Uma precisão melhor de Exatamente, visibilidade da patologia do cliente. Né? Então, olha, paciente. Começou a falar difícil, né? Patologia. Vamos dizer com uma resolução mais bem definida, né, prefeito? Né? Quer dizer, a gente vê que está se modernizando, está andando. E a gente vê que, sobretudo na saúde, na educação, existe uma preocupação não distinta de outras áreas, mas a gente vê que tem uma atenção especial por parte do prefeito Marcélio com relação à saúde e educação. Mas não é diferente, até porque eu vejo que o senhor tem um entrosamento com a Câmara de Vereadores, sobretudo na área, nessa pasta da infraestrutura, que é dar um atendimento ao homem do campo, ao produtor, ao cara que mantém, que traz a nossa mesa, o alimento. Né? Ou seja, ele não está isolado, ele não é só um agricultor que está lá no meio da mata, não, ele é um ser humano que precisa da atenção do governo, sobretudo municipal, prefeito. Não tenho dúvida, essa questão de relação institucional ela é respeitosa, ela não é 100% harmônica, até porque não existe 100% harmonia entre os dois poderes, há conflitos sim, só que graças a Deus a gente está tendo vereadores maduros, que estão sempre pensando nas pessoas em Nova Moré. E isso é um sinal de bom entendimento, não de dependência, que a gente tem entre os dois poderes. A Câmara fiscaliza, critica, mas critica para onde que é para criticar, aonde que tem que atender. Se está tendo um problema lá no hospital, na saúde, na estrada, na ponte, liga logo para as pessoas certas para resolver. Exatamente. Não adianta vir aqui na rádio e dizer assim, olha, está faltando isso. Liga para quem pode resolver a falta disso. E a Câmara está sendo muito parceira nesse sentido, os 11 vereadores, o presidente sabendo bem conduzir o parlamento local, e é bom para todos, que é uma política que todos ganham. Graças a Deus. E como é que está o entendimento com o governo estadual? O governo estadual, eu nunca tive uma relação ruim. Eu só tinha um compromisso com o senador Marco Rogério, ele me apoiou em 2020, eu tinha esse compromisso de gratidão a ele, e pelo o fato de ele ter investido também muito em Nova Moré, tanto que a população reconheceu isso, ele teve 70% dos votos, agora no segundo turno. Eu acho que Nova Moré e Guajará-Mirim andaram juntos nesse mesmo pensamento, tanto o governo quanto o governo estadual como o governo federal. Né? Tanto então, é que tivemos aqui também uma expressiva votação do Marco Rogério. Exatamente. Aqui ele teve 60%, lá a gente teve 70%, quase 70%, foi 69%. Enfim, a minha relação com o governo sempre foi muito boa, até porque nessa relação, sempre quem tem que se ajoelhar é o prefeito. Pouco o governador precisa dos prefeitos, é mais os prefeitos que precisam do governo. E eu sempre tive uma relação, primeiro, respeitosa. E eu construí essa relação junto com o parlamento estadual. A gente tem 5 deputados estaduais que ajudam muito o município. E essa aproximação é oriunda dessa relação com os deputados estaduais. E estou muito feliz das coisas que estão acontecendo através desses deputados, que é o Jean de Oliveira, Ezequiel Neiva, o Neidson, o Alex Redano, a Cássia das Moletas, o Jair Montes também nos ajudou muito. Então esses parlamentares ajudaram muito o governo nesse 1 ano e 11 meses de governo. O Josimar está ali parabenizando, parabenizo, né, o prefeito Norman Moré, priorizando sobretudo a saúde e a educação. Excelente entrevista, obrigado, Josimar. O Paulo é meu amigo Paulo aqui do Maná, né, da sorveteria Maná, mandou um abraço para o senhor também. Grande abraço para o Paulo. Paulo é parceiraço, estou com saudade dele, nunca mais ele foi no Norman Moré. Olha aí, fala para o prefeito que estou mandando um abraço do Paulo Maná, parabéns pela gestão dele, ok? Obrigado, Paulo, por ouvir a gente também. O Bibiu é parceiro nosso, estivemos em plena campanha eleitoral e presenciamos o quanto o Norman Moré desenvolveu-se. E agradecemos também por
por estar nos auxiliando quando precisamos da saúde pública. Prefeito e toda a sua equipe está de parabéns, é meu amigo Bibiu. O Babalu, meu amigo, boa tarde, Ney, meu amigo Ney, manda um abraço ao prefeito Marcelo. Não elegemos o governador, mas com certeza Norma Moré terá o apoio desse trio, doutora Thaísa, Silvia Cristina e senador Jaime Bagatoli. Eu sempre titubeio no nome, não sei se é Bagatoli ou é Bagatoli. Que Deus continue abençoando a sua caminhada, prefeito. É o Babalu. Agora eu vou agradecer todo mundo, tá certo? Deixa eu ver aqui. Enoque, meus parabéns ao prefeito Marcelo Brasileiro. Deus é contigo, é o Enoque. Quem mais fala comigo? É o Tito. Boa tarde, Ney. Faz uma pergunta para o prefeito Norma Moré se eu posso fazer um exame laboratorial e o raio-x de Norma Moré. E eu tenho o pedido do médico. Sou eu, seu amigo Tito. O meu amigo Tito, ele tem aquele problema no osso do fêmur que desgastou ali a parte cartilaginosa. Raio-x ele tem que fazer. Isso, ele está perguntando o senhor se ele está à disposição. A partir do momento que o paciente entra na unidade mista, ele é paciente do SUS. Ele não é mais de Guajará, de Norma Moré, ele é do sistema SUS. Então fique à vontade, vá lá que vai ser bem atendido. Tito, o prefeito te respondeu, meu amigo, tá? Quem mais fala comigo? Boa tarde, Ney Cardoso. Parabenizo o prefeito Marcelo Brasileiro pelos trabalhos que ele vem fazendo em Nova Mamoré. Deixa eu ver quem é. Não sei quem é o nome, tá só digitando aqui. Que mais? É isso. Silvio diz que está ouvindo o programa. Manda um abraço pro senhor também, meu amigo Silvio. Isso. Prefeito, as pessoas só lhe parabenizam. Então, a gente fica feliz por isso. Aqui eu estou do lado do vice-prefeito, que tem sido um grande companheiro. É difícil prefeito e vice-prefeito estar caminhando junto, isso, com lealdade. Assim eu tenho esse privilégio de ter o Serginho, que é pecuarista lá no distrito de Jacinópolis, sempre está nos acompanhando, nos ajudando com as demandas. Isso eu fico muito feliz de estar caminhando junto com ele e com o sossego, que ele não está conspirando contra o governo, contra o município, mas sim ajudando naquilo que a gente precisa. Muito Por isso que a gente que tem oportunidade, sempre agora mesmo, daqui a pouco eu começo uma reunião com os 11 vereadores, estarei junto com ele nessa reunião que é comum toda segunda-feira acontecer. Ali é um momento em que os vereadores trazem a demanda, porque o vereador, né, é o primeiro que apanha. É verdade. E aí eles, depois da lapada deles, durante a semana está acumulado, durante 7 dias, e chega na segunda-feira, eles trazem anotado. É mesmo? Anotado. Tem hora que eu tenho que chamar um secretário que seja da saúde, da educação, de obra. Se você vem aqui, que tem essa demanda aqui, que eu não sei explicar bem. Então assim a gente toca o município. Como eu te falei, é uma relação respeitosa dos dois poderes, mas com a sua independência. A minha amiga Zilma Barroso, ela disse que é a garota Rondon Cap. O prefeito, para esse eu tiro o meu chapéu, prefeito Marcelo. Obrigado, Zilma. Zilma. Paulinho da Salada de Fruta, parabéns, prefeito, Deus abençoe sempre a sua vida. Que legal, cara, pessoal. Parabéns para o nosso prefeito, Silvio de novo aqui. Muito bem, deixa eu ver. Boa tarde, parabéns para o prefeito daqui da primeira linha do Iata, Joelda e Belk. Amigo de infância. Eu sou filho do Iata, né? Toda linha que a turma. Com certeza minha mãe deve ter sido professora deles, ou dos filhos dele, ou do. Enfim, é família. É verdade, é verdade. Boa tarde, Ney. Parabeniza o prefeito Marcelo, o Fabrício. Beleza, Fabrício, um abraço. Eu estava lembrando que a deputada eleita, a Thaísa, ela é do Iata, né? Não, é de Nova Mamoré. Ela é da Nova Mamoré? Nova Mamoré. Eu achei que ela era do Iata. Não, o Iata sou eu. Ela nasceu em Nova Mamoré, os pais dela moram em Nova Mamoré. Quero aqui dar um abraço à Thaísa. Já se colocou à disposição do governo municipal. Provavelmente deve ter se colocado à disposição da prefeita aqui também, que eu quero mandar um abraço à Raíssa, que a gente tem uma relação muito boa, respeitosa, naquilo que eu preciso, ela precisa. A gente está colaborando com o município irmão, vizinho e filho, né? É verdade. Porque Guajará-Mirim é o município mãe de Nova Mamoré. Ouvi a voz do Serginho? Serginho, é com você, meu querido. Boa tarde, vice-prefeito de Nova Mamoré. Sérgio, tudo bem, Sérgio? Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Ney. Boa tarde a todos os ouvintes da 89,9 FM em Guajará-Mirim. Para mim é um prazer estar aqui pela primeira vez, participando dessa reunião aqui com o prefeito Marcelo. Boa tarde, prefeito. E é sempre bem-vindo, né? Vim aqui em Guajará, visitar essa população aqui. Como é que está o nosso município de Jacinópolis? Nosso distrito, né? Distrito de Jacinópolis. Ney, graças a Deus, as coisas estão bem, estão caminhando, né?
graças ao trabalho que a gente vem fazendo em todo o município, né? Não só no distrito, a gente não diferencia um distrito do outro, a gente vem fazendo de maneira geral, né? O prefeito é muito atencioso com relação a isso. E assim, tem reclamação de algumas coisas, isso é natural, mas a gente hoje tem mais elogio do que reclamação. Graças a Deus. Sobretudo essa questão da trafegabilidade, né, Serginho? Sobretudo, o prefeito estava falando que o município de Nova Momoré, dos 52 municípios, é o terceiro que tem a maior malha viária. Quer dizer, não é fácil atender todo mundo. Com certeza, essa é uma grande dificuldade, um grande desafio que a gente tem, né, no município, a questão da malha viária. Hoje o distrito de Jacinópolis, ele tem em torno de 500 quilômetros, né? 453. 453 quilômetros de estrada. É mais fácil chegar em Porto Velho do que em Jacinópolis, em termos de distância. Com certeza. Né? Jacinópolis todinho tem a mesma estrada vicinal de Guajará. Só Jacinópolis. E mais, lá tem uma produção, o rebanho bovino de Jacinópolis hoje é de 334 mil, o rebanho bovino. Guajará, se eu não me engano, é 114 mil. Crescendo cada dia mais. Que bom, cara. Isso é investimento, né? Como o prefeito fala, né? Não é gasto, é investimento, né? Quando você dá atenção para uma pessoa que está lá no meio do mato, mas que está produzindo, é o cara que vai mandar o alimento para a tua mesa, né? E a gente tem esse grande desafio, como o prefeito já falou, né? De substituir todas essas pontes de madeira por tubo, e aquelas que não tiver como substituir por tubo, a gente concreta e aço, né? E aí, assim, a gente está fazendo desde quando a gente entrou, do ano passado. E se Deus quiser, até o final do nosso mandato, a gente vai concluir esse trabalho em todo o município, né? Uma vez que o nosso município ele tem em torno de 60%, 70%, que é o agro, né? As pessoas dependem muito dessas estradas. Todo mundo depende. Né? Todo mundo hoje depende do agro, né? E o agro hoje mais do que nunca está valorizado, né, prefeito? Não tenha dúvida, é o nosso grande desafio. E a nossa estrutura fundiária, né, ela leva a essas grandes demandas. Imagine, a gente tem 60 ônibus rodando no município para atender a demanda da zona rural. Por quê? O predomínio das nossas propriedades são minifúndio. Estamos em torno de 5 mil propriedades rurais. Sabe quantas propriedades dessas, de 5 mil, tem acima de 1.000 hectares? Só 11. É mesmo? Então, 68% é abaixo de 100 hectares. Então significa que está na mão do pequeno, logo tem que chegar as demandas públicas para todos esses pequenos, que são a maioria. De estrada, de escola, de educação, saúde, de regularização fundiária. Você acredita que agora Nova Momoré regulariza a questão do cadastro do CCIR em Nova Momoré? Chega quarta-feira, porque amanhã é feriado. Eu tive no sábado com o superintendente do INCRA, o Mário, quero mandar aqui um abraço para ele. Nova Momoré consegue emitir 800 títulos só o ano que vem, que é o trabalho que está sendo feito esse ano, rurais. E na parte urbana, a gente já regulariza boa parte do município e 2 distritos. Estamos gastando quase 2 milhões com uma empresa que ganhou a licitação, inclusive é do Paraná. Ela começou a fazer um trabalho robusto de regularização fundiária urbana. A gente licitou 12 mil imóveis, lotes, a ser entregue para a população, incluindo município sede, Jacinópolis, Nova Dimensão e Palmeiras, ou seja, 3 distritos. Você pega o distrito de Jacinópolis, de 2003, esse município tem quantos anos? 19 anos só, esses distritos. O IATA é de 1938, até hoje não regularizaram o IATA, minha terra natal. Nova Momoré já vai começar os processos de regularização fundiária urbana, do perímetro urbano de 3 distritos e do município 7. É fácil? Não. Por quê? A regularização fundiária não é só lá você fazer um trabalho de gel, organizar. Você envolve o cadastro imobiliário urbano, ou seja, da prefeitura, envolve os conflitos, envolve o cartório de registro de imóvel, para entregar o título definitivo e a escritura pública para cada proprietário. E nós começamos esse trabalho de enfrentamento, uma vez que se a gente regulariza toda a estrutura fundiária urbana, a gente possibilita e coloca à disposição do contribuinte o seu documento, que ele paga com mais satisfação o seu IPTU, gera condições de ele financiar o seu imóvel, se é comércio, ou para ele construir a sua residência. Então são um mecanismo que isso todo mundo ganha. Ganha a prefeitura, ganha o residente e ganha a pessoa que quer investir em Nova Momoré. É fácil não, conseguir
boa parte com esse dinheiro com o senador Assi e com o senador Marco Rogério. Boa parte já está em conta e o restante desse dinheiro entra de fundo a fundo no ano que vem. E é de suma importância para o produtor rural que seja regularizada a sua questão fundiária, né, prefeito? Não tem dúvida. Com a regularização ele pode fazer seu financiamento, Com certeza. Fazer um trabalho mais amplo, um trabalho estrutural grande na sua propriedade. Se tem algo que eu não lhe perguntei, se eu queria falar, fica Casa à vontade. da Cidadania em Porto Velho. A gente conseguiu inaugurar há pouco tempo, colocar em pleno funcionamento. É uma casa que está ali a 1.800 metros do hospital de base. Ela tem 7 quartos, 5 suítes, uma área ampla para acomodar as pessoas que precisam restabelecer sua saúde, que não tem a sua saúde ofertada em Nova Mamoré, tem como recorrer à capital. E lá tem uma casa para dar café da manhã, almoço, janta, dormida, todos os quartos com ar-condicionados, beliches novos, colchões novos, um carro para levar o paciente para o Hospital do Amor, para o João Paulo, para o Hospital de Base ou para o Santa Marcelina, à disposição dessa casa. Agora o município está comprando uma van também, já com dinheiro em conta, a gente está licitando para transportar tanto do distrito como da sede até essa casa de apoio. Só para aqueles que precisam de saúde. E como que é satisfatório a Câmara e a Prefeitura ter se dedicado a cuidar das pessoas em Nova Mamoré. Agora, vale destacar que é só para o cidadão de Nova Mamoré, uma vez que não é que não queira atender Guajará ou outros municípios, é porque a gente não tem orçamento mesmo. A gente só consegue atender o município de Nova Mamoré. Tanto que um dos critérios é ser cidadão de Nova Mamoré. E o que é ser cidadão de um lugar? Exercer a sua atividade cívica, que é votar e ter título de Nova Mamoré. Exatamente. Mas já é uma conquista, mesmo tendo apenas 7 quartos, mas é uma conquista, é um lugar onde você pode se abrigar, é um local que você sabe onde pode ficar, onde pode contar. Caso você vá em Guajará, em Porto Velho, visite para você constatar se de fato tem essa qualidade, essa exposição desse serviço, porque foi um sacrifício. Antes era alugada, começou com os brasileiros lá em 2005, hoje sai prefeito, eu saio daqui 2 anos, mas a casa vai continuar lá, à disposição, está escrito, é uma casa escriturada, está no patrimônio municipal, já pertence ao Isso que eu município. ia perguntar. Foi adquirida com recurso próprio, uma parceria da Câmara que devolveu esse dinheiro para os cofres municipais. O prefeito completou o valor e construiu conseguimos comprar uma casa definitiva para o município de Nova Mamoré. Muito bem, agora o Alan está me mostrando aqui a casa. Rapaz, é um hotel, um negócio desse é arrumado. Não que eu queira ir para lá, né? Porque só vai contar doente. Exatamente. Se precisar. Tá certo. E eu nem vou poder ir porque eu sou cidadão de Guajará-Mirim. Mandou mensagem para mim, Gelson? É isso? Deixa eu ver. O Gelson geralmente quando vai pedir alguma coisa, quer ver só? Não é pedindo nada não. É sim, é sim. Participações dos ouvintes. Tá. Lê do jeito que eu mandei, por favor. Está em Manaus. Olha só, prefeito. Está em Manaus. Abraço para o prefeito de Nova Mamoré. Fabrício, em Manaus ouvindo a gente, obrigado pessoal de Manaus. Fabrício Paixão disse que você é como o seu pai, trabalhador e competente, de parabéns. Obrigado, Fabrício. Bibiu, já falamos aqui, tem mais gente aqui. Olá, Ney, boa tarde, aqui quem fala é o Marquinhos Bezerra, aqui do Jardim da Esmeralda. Manda um alô para minha mãe Sulamita e meu pai Mica, lá no Ramal dos Macacos, somos ouvintes assim do programa. Obrigado, meu irmãozinho. Marquinhos, obrigado, querido. Que Deus abençoe você e sua família. Oi, Ney, eu tenho uma crítica ao prefeito Marcelo por ele estar se despontando como o melhor prefeito de Rondônia, trazendo tratamento humanizado para a gestão pública. Parabéns, ela está brincando com você, não é crítica. Mas ela deu um susto, né? Deu. Tem uma moça aqui que está falando, atenção ao Darcy no Rio Preto, sua esposa avisa que amanhã ela irá buscá-lo no Pompeu pela manhã, às 8 horas. Darcy, esteja pronto, às 8 horas que a esposa irá te buscar, tá bom? Prefeito, obrigado por vir ao programa, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado por vir ao programa, audiência pura aqui, graças a Deus, e quando o senhor vem o negócio melhora mais ainda, porque as pessoas, pelo que eu vi aqui, todo mundo, só a moça aqui que me deu susto, mas lhe parabenizando. E eu que agradeço a oportunidade, esse espaço aberto, democrático, que leva a boa informação, que hoje, Ney, é um dos grandes desafios para as escolas, academia, homens públicos, dar a boa informação. Verdade. Chega de fake news,
chega a dar mal informação. Isso é muito ruim para o processo democrático, para informar bem as pessoas. E a gente fica feliz de você estar muito tempo frente a esse programa de uma audiência aqui de Nova Mamoré e Guajará-Mirim, levando essa boa informação. Amém. No mais, muito obrigado aos ouvintes e a você. E me coloco à disposição para as críticas, para a entrevista que venha contribuir com a nossa gestão, todos por Nova Mamoré. Agradecer sua presença. Mandando aqui um abraço não só para o vereador Zé Carlos, mas para todos os vereadores de Nova Mamoré, que são 11, que contribuem muito para o governo dar certo. O presidente foi com o senhor? Foi comigo, o presidente André, representando o parlamento local. Isso. E foi muito bom estar lá, os dois poderes constituídos no Parlamento Federal, buscando recursos para Nova Mamoré. Abraçar a dona Mariquinha, mãe do meu amigo Fernando Jeff, que é ouvinte assíduo do programa. Dona Mariquinha, um abraço. Serginho, obrigado por ter vindo ao programa, irmão. Obrigado, Ney, eu que agradeço pela oportunidade. Quero aqui deixar meu abraço a toda a população de Guajará. Cidade bonita, cidade está muito bonita, linda. Quero deixar meu abraço aqui à prefeita de Guajará também. Muito obrigado, Ney. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe, prefeito. Abraço. Fernando Jeff, meu amigo Alão, um abraço para vocês também, pessoas aí que tramitam no meio da imprensa. Gelson